Olá, meus amigos. Estamos de volta à nossa série Ciência Espiritual com mais um capítulo dessa nossa jornada em busca das questões superiores e elevadas. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre a manifestação de vida e a relação entre a manifestação de vida e a profundidade. Estamos começando hoje o 4º episódio dessa nossa série e, como já comentei antes, a cada episódio nós seguimos numa jornada de aprofundamento para desvendar segredos, mistérios dessa realidade sutil que nós chamamos de espiritualidade. Essa série, ela vai passo a passo aprofundando, então eu aconselho a todos que estão interessados a assistir todos os capítulos. Nós já no ano passado apresentamos 12 capítulos e agora, nesse segundo ano, nós continuamos a nossa jornada de busca e aprofundamentos. Meu nome é Carlos Guterres e se vocês gostarem desse vídeo, ao final não esqueçam de deixar um like aqui. E se quiserem saber de mais capítulos, mais sobre esse nosso estudo, vocês podem também se inscrever no meu canal, que se chama Carlos Guterres, e aí vocês serão notificados dos próximos episódios. Muito bem, gente, então vamos ao nosso tema de hoje, manifestação de vida e profundidade. Vamos iniciar falando da questão chamada profundidade. No final do vídeo passado, nós já começamos a comentar sobre isso. O ser humano, ele vive, de uma maneira geral, numa vida superficial. Na correria do mundo moderno, a gente só absorve informações mínimas sobre cada tema, sobre cada assunto. Não encontramos tempo para ir profundamente buscar mais, saber mais e mais sobre qualquer tema. E o segredo está na profundidade. Talvez o contato mais concreto que a gente possa fazer com a profundidade é quando a gente observa o céu numa noite sem nuvens, onde a gente pode olhar a abóbada celeste e ver todo aquele número incontável de estrelas. E se ficamos por alguns momentos focados neste céu, a gente começa a sentir aquela sensação de maravilhar-se. Só no fato de pensar que muitas daquelas estrelas lançaram essa luz que está chegando nos nossos olhos há centenas e talvez milhares de anos atrás. E talvez alguma dessas estrelas já não existam mais, é a sua luz que continua viajando pelo espaço para chegar até nós. Então esse é um contato muito concreto que a gente faz e começa a desenvolver essa noção de profundidade. Então vejam que essa profundidade que percebemos, elevando a nossa cabeça e mirando o céu noturno, é algo muito concreto. Usamos o sentido da visão. E isso nos ajuda a compreender o que realmente significa profundidade. Essa profundidade visível, concreta, que observamos no céu, é chamada profundidade coletiva. Ela está ao acesso de qualquer ser humano que faça isso. Simplesmente elevar o olhar para o céu noturno. Mas esse é um princípio importante, porque ela dá um impacto interessante dentro de nós mesmos. É como se a profundidade exterior
impactasse a profundidade interior. Porque é aí que nós vamos encontrar uma outra noção de profundidade. A profundidade do universo interior. E a gente compreende essa profundidade quando a gente começa a praticar exercícios de meditação. A meditação muda o foco do nosso olhar para o mundo externo, que a gente está constantemente sendo chamado, a gente muda o foco para olhar o mundo interior. Então, quando praticamos exercícios, como, por exemplo, os que nós sugerimos no ano passado, e vocês podem dar uma conferida nos capítulos 8 e 9, se praticamos exercícios como aqueles, nós vamos lentamente descortinando o universo interior e nos aprofundando nesse universo e compreendendo que, assim como o céu noturno nos demonstra a profundidade coletiva, a meditação nos ensina que existe uma profundidade individual nesse nosso universo interior. E nos damos conta que uma profundidade reflete a outra. A exterior se reflete no interior, a interior se reflete no exterior. Isso vem simplesmente reforçar um ensinamento que vem no passado muito distante. E esse ensinamento nos faz comparar os infinitos, porque o céu se apresenta como representando o grande infinito, o infinito cósmico, o infinitamente grande, ou o macrocosmos. E quanto mais nos aprofundamos nas nossas meditações, vamos descortinando algo que também é grandioso, o infinitamente pequeno, o universo subatômico, o universo do microcosmos. E eles se espelham. O macrocosmos se espelha no nosso universo interior, o microcosmos se espelha no macro-universo. Isso simplesmente confirma um ensinamento que vem de milênios. Os ensinamentos do grande Hermes Trismegisto, que os seus contemporâneos chamavam o Hermes 3 vezes grande. Hermes foi um grande sábio. Viveu no Egito há milênios de anos e, segundo a tradição, ele trouxe para o Egito as sementes do conhecimento em geral. Diz que ele legou aos egípcios 52 livros onde ele compartilhava todos os conhecimentos que o ser humano pode alcançar. Então ele tinha livros dedicados à arquitetura, à medicina, à matemática, à geometria e por aí afora. Infelizmente, esse legado foi perdido nos grandes incêndios que sofreram principalmente a Biblioteca de Alexandria, mas outras também. Além do fato de que, no passado remoto, todo o conhecimento que tinha valor, ele não era escrito, ele era transmitido oralmente. Então, dos ensinamentos de Hermes, só sobrou fragmentos que vocês podem encontrar num livro chamado Corpus Hermeticum. E desse material existe uma pérola preciosa, que é apenas uma página, chamada Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda, na realidade, sintetiza a sabedoria ancestral. A Tábua de Esmeralda é um elemento fundamental para os estudos como alquimia,
ocultismo e espiritualidade. Aqui eu trago simplesmente os primeiros versículos desse documento. Tem em latim, que foi como ela foi disseminada por mais de 2000 anos, e começa assim: Verum sine mendatio certum et verissimum. Que está a dizer, é verdade, sem engano, certo e muito verdadeiro. Aquilo que está abaixo é como aquilo que está acima. E aquilo que está acima é como aquilo que está abaixo, para perpetuar as maravilhas do Uno. Então, com essas palavras, se descortina o grande mistério do universo. Tudo que está acima significa todo o macro-universo, é como que está abaixo no nosso micro-universo. E tudo que existe no nosso micro-universo se reflete no macro-universo. Esse é o fundamento de uma sabedoria perene. E é a partir disso que nós vamos aprofundar os nossos estudos. Os nossos estudos que buscam desvelar dois temas grandiosos, o universo e o infinito. E falando sobre o universo e o infinito, que nos parecem ser imensuráveis, mas será que isso é verdade? Gostaria de trazer aqui as palavras de Albert Einstein. Ele dizia que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. E essa afirmação também é válida para as questões do infinito. O infinito é proporcional ao conceito que cada um faz dele. Então vejam bem, hoje em dia, com a evolução da ciência, com a evolução da astrofísica e da tecnologia, os cientistas estão conseguindo medir o universo que era pequenino há pouco mais de 100 anos atrás, onde os cientistas só viam essas estrelas que estão no céu e achavam que isso era tudo. Ao longo do século passado, eles foram descobrindo que esse aglomerado de estrelas simplesmente faz parte de uma galáxia, a Via Láctea, que nem é uma das grandes galáxias do universo. E quanto mais a ciência avançava, mais se descortinava um universo muito maior. Sendo que hoje uma boa parte do universo já está mapeado e já se consegue mensurá-lo, porque já sabe os confins do universo. Isso é, quando deixam de existir corpos celestes, deixam de existir galáxias, estrelas, e só existe o espaço vazio. Então esse, para muitos cientistas, é o limite do universo. Então vejam, antes o nosso universo tinha pouco mais de 200 mil anos-luz de diâmetro, para agora que o universo tem mais de 22 bilhões de anos-luz. A mesma coisa acontece com a pesquisa da ciência espiritual, a pesquisa do universo interior. Quanto mais nos aprofundamos meditativamente e nos estudos, mais começamos a compreender esse universo interior que parecia infinito, mas também ele começa a ser mensurável. Então, o macro e o micro se fundem, inicialmente nessa ideia de serem infinitos, mas com o passar do tempo e com o passar da busca pelo conhecimento, mais compreendemos que tudo pode ser mensurado. E aí nos damos conta de algo fundamental. A busca de ciência espiritual é uma busca que nos direciona à libertação do espírito humano. E essa libertação é diretamente proporcional
ao movimento que fazemos de voltar para o lar, voltar para casa. E aí descobrimos que o nosso lar é a eternidade. Nós viemos da eternidade e o nosso destino é voltar à eternidade. Aparentemente isso é difícil, se não impossível. Mas, quanto mais estudamos, quanto mais nos aprofundamos em ciência espiritual, mais podemos descobrir que isso é factível. A libertação do espírito humano depende apenas de 3 coisas. Conjugar a equação que conecta a profundidade coletiva e a profundidade individual, e isso somente é possível através da meditação, e através dessa conjugação, através da meditação, começar o processo para mensurar e, mais do que isso, vencer o infinito. E este é o caminho que nos leva à eternidade. Se voltarmos aos primeiros episódios dessa nossa série, no primeiro ano, episódio número 1 e 2 principalmente, ali eu já dava uma noção do que é, de acordo com ciência espiritual, o infinito. Nós que estamos em manifestação aqui, estamos em manifestação em 7 dimensões, onde a nossa consciência pode transitar por elas livremente, embora, na nossa ignorância, transitamos apenas pelas dimensões física, emocional e mental. Quando nos despertamos para a vida espiritual, a nossa consciência dá um passo adiante e entra na 4ª dimensão, a dimensão psíquica. E aí se vislumbra um caminho chamado espiritualidade, que é o caminho através da dimensão psíquica, dimensão da inteligência, até a dimensão da sabedoria. Esse caminho por essas 3 dimensões representa o infinito. Se chegarmos com a consciência à dimensão da sabedoria em suas fronteiras, poderemos vislumbrar a eternidade. Mas para isso precisamos de ajuda. E essa ajuda chega quando encontramos e libertamos o único guia que pode nos levar ao longo deste caminho. E esse guia é a nossa alma. Então, o que buscamos é voltar ao nosso lar, à eternidade. Para essa volta, necessitamos despertar. E esse despertar nos convida a seguir uma jornada meditativa de 5 passos. Esse é o tema que eu apresentei a todos no episódio 11 da temporada passada. A jornada na nossa consciência, que começa meditativamente mergulhando em nosso coração, e daí nos lançando ao coração planetário e do coração planetário ao coração do Sol. E isso pode ser feito no universo interior, porque o universo exterior aí está. Então não precisamos fazer essa longa jornada daqui da Terra até o Sol, porque o Sol, a Terra e todo o cosmos está dentro de nós. Então, através da meditação, viajamos pelo micro-universo. E isso torna possível essa jornada. O início desse processo meditativo ainda nos mantém na superfície, uma superfície relativa, porque já é uma grande conquista mergulhar na profundidade interna. Mas essa profundidade tem muitos desdobramentos. Então, enquanto estamos nessa busca interior, inicialmente ainda estamos na superfície. Mas é o começo, é o primeiro elemento dessa busca. Nessa jornada também devemos integrar as 2 profundidades, a coletiva e a individual. E nessa integração é que nós vamos compreender que o infinito pode ser medido e pode ser vencido. Mas para isso necessitamos encontrar a nossa alma. Esse encontro automaticamente a libertará, para que ela possa nos acompanhar. Somente ela sabe o caminho para a eternidade.
Então, nós vislumbramos aqui o mapa da profundidade. Enquanto estamos aqui dando os primeiros passos da meditação, os primeiros passos da jornada espiritual, ainda estamos num nível um tanto quanto superficial, representado aqui pelo canto esquerdo inferior como o sistema solar. Mas no dia que a nossa consciência chega ao coração do Sol, lembre-se, o Sol é o regente do plano da inteligência, o Sol é o grande gerador de luz, o Sol nos mostra o caminho para a profundidade. E aí nos lançamos por essa jornada, representados por essa linha pontilhada vermelha, que ela nos leva ao infinito e além. E nesse caminho vamos conectar com grandes forças cósmicas, com grande potencial energético. Nesse caminho, o primeiro contato será com a energia espiritual emanada por Júpiter. Então a gente vai perceber que esse planeta que gira ao redor do Sol é apenas um corpo celeste, mas um corpo celeste que contém um espírito cósmico de avançada e elevada consciência. E Júpiter será o nosso próximo farol a mostrar a direção. O primeiro é o Sol, o segundo é Júpiter, nos animando a seguir além. E na profundidade, mais profundo que Júpiter, vamos encontrar Saturno. Saturno, que mitologicamente representa o Senhor do Tempo. O tempo que consome tudo. Segundo a mitologia grega, romana, Saturno era o deus que engolia todos os outros deuses. Isso é que o tempo faz. Mas não nos devemos deter em Saturno. Necessitamos ter coragem de ir mais além, porque o nosso destino está além. Mas nessa jornada vamos desvendando mistérios maravilhosos. No Sol, percebemos que o caminho é iluminado. O caminho da profundidade, ele é apontado. Quando chegamos em Júpiter, outra surpresa. Percebemos que Júpiter está aí para nos apoiar na jornada. Ele nos estimula a seguir adiante. E ele é quem nos oferece uma dádiva preciosa que se chama manifestação de vida, que é o que mais necessitamos para seguir adiante. Nós estamos nesse plano vivendo ciclos constantes de manifestações, que a gente chama de encarnações. Esses ciclos, eles dependem do que chamamos de manifestação de vida. Manifestação de vida não é a vida em si só, porque a vida é eterna. A manifestação de vida é limitada. Então, a energia de Júpiter vai nos presenteando com essas pequenas gotas de manifestação de vida que nos permitem vivenciar, aprender, despertar e seguir adiante. E se seguimos até a dimensão governada por Saturno, vamos perceber que Saturno é o grande guardião do umbral, que para muitos espiritualistas tem um tom sombrio, às vezes até assustador, mas não tem nada disso. Saturno representa o guardião do portal entre o infinito e a eternidade. Todos nós devemos um dia aprender a ter coragem de ir além do Senhor do Tempo. O Senhor do Tempo, ele está nos confins do infinito. Mas para lá do Senhor do Tempo não existe mais tempo, existe a eternidade, o nosso lar.
Então, meus amigos, o desafio é compreender e diferenciar manifestação de vida da vida propriamente dita. A vida é eterna e pertence à eternidade. Mas levamos todos nós a sua semente em nossa essência. A manifestação de vida é uma porção limitada que nos é presenteada em cada encarnação para percorrermos parcelas deste caminho chamado espiritualidade. E Júpiter, a energia de Júpiter, é quem nos presenteia com essas gotas preciosas chamadas manifestação de vida. Então, gente, o que nós temos é algo precioso. E por isso que devemos valorizar esse bem precioso que é a manifestação de vida. A manifestação de vida é como se fossem gotas da eternidade que nos escapam entre os dedos. Esta nos foi presenteada pela consciência cósmica de Júpiter, com o intuito de nos motivar a buscar a felicidade. Seguir por essa jornada chamada espiritualidade é seguir a jornada da felicidade, porque a felicidade não é o destino, mas é o próprio caminho. E essa é a maior bênção que podemos receber dessa consciência cósmica maravilhosa que é Júpiter. E aí nos deparamos com algo que é único no ser humano e nos diferencia de outras espécies. Nós temos livre-arbítrio. E a conjugação do livre-arbítrio e manifestação de vida é que nos move na manifestação. E aqui eu vejo que é muito preciosa a mensagem deixada por Tolkien em seus trabalhos, quando ele diz: não cabe decidir o que acontece ou não. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, todos nós recebemos ao nascer essa porção, essas gotas de manifestação de vida. E devemos valorizá-la, vivenciar essa vida plenamente. Não adiar coisas, não deixar para depois, porque é um bem precioso demais, porque só através da experiência que nós temos aqui é que nós podemos avançar nessa jornada. Quando nós estamos naquele limbo entre uma encarnação e outra, nós até sabemos muito, mas não podemos vivenciá-lo, experimentar e introjetar isso como o nosso conhecimento. O nosso conhecimento ele só é introjetado enquanto nós estamos em manifestação. Daí a importância desse tempo precioso que nos é dado e o direito de decidir o que fazer com ele. Então, meus amigos, essa é a mensagem da nossa conversa de hoje. Vamos valorizar cada minuto da nossa existência, porque em cada minuto nós temos a possibilidade de nos aproximar mais e mais do nosso destino final. Mas não podemos esquecer que esse movimento deve ser um movimento leve, deve ser um movimento permeado de alegria. Estar vivo é um presente, e todo presente que recebemos nos traz alegria. Vamos desfrutar desse presente. E até a próxima, que tem muito mais para contar para vocês. Até lá, um abraço. Tchau.